Ou seja, isso é que é o desenvolvimento. E, é claro, a economia. Quando eu vou agora lá em Lagoa do Barro, na minha região, que eu conheci, e vejo ali uma moderna fábrica de torres de eólica, tá certo? Com a montadora, com um investimento de geração moderna e de energia limpa, como energia eólica e energia solar, e gerando 1.200 empregos, aí eu vejo que isso faz a diferença. Então, o que eu quero dizer é que isso implica em melhorar para alcançar acima de 12 anos de escolaridade, para alcançar acima de 75 anos na expectativa de vida e para alcançar acima de $6.000 de renda per capita. Então, essa meta nós ainda não alcançamos, mas estamos próximos e vamos alcançar, se Deus quiser, e a minha luta é essa. Governador, a educação do Estado, ela evoluiu, como o senhor acabou de falar, e atingiu bons índices, né? Um exemplo disso, 2 exemplos disso, é a educação à distância e o acesso ao Enem. Mas, a partir de agora, qual é o planejamento do governo para a educação, inclusive nessa reta final de mandato e uma programação para o próximo ano? Olha, ainda neste mandato, nós seguimos, veja qual era a ousadia. A ousadia, eu me lembro do professor Jonatas Nunes, que foi reitor da Universidade Estadual no governo do Mão Santa, e ele fez uma coisa ousada, que era descentralizar para 52 regiões a Universidade Estadual. Muita gente criticava, eu também criticava, pelo fato de você ter gente que acabou de sair da universidade e já estava dando aula de ensino superior. Ou seja, a qualidade da educação era baixa. Tanto que o primeiro momento no mandato foi um trabalho para reconhecer cerca de 25, 26 mil diplomas que o Ministério da Educação, o Conselho da Educação não queriam reconhecer. Então, foi um trabalho, mas foi uma ousadia. Então, ali eu vi uma coisa importante, que era as pessoas que se formavam lá naquela região ficavam lá. Não é? Veja, eu saí lá de onde eu morava, não é, da região lá de Paz Landim, São Miguel do Fidalgo, Oeiras, vim estudar em Teresina, a minha esposa também, a Rejane, saiu lá de São João do Piauí, veio estudar em Teresina e já não voltou mais, ou seja, nós chegamos na universidade, nós alcançamos a condição de uma profissão, mas isso não refletiu na melhora da qualidade de vida, da produtividade, da própria educação, ou do direito, ou da economia, lá no lugar onde a gente vivia. A gente ajuda por efeito, o fato de estarmos no governo, ela no parlamento, a gente ajuda nossas regiões, mas não diretamente como alguém que mora lá, que vive lá. Então, a descentralização da educação é um convencimento que eu tenho, ela ajuda mais do que qualquer coisa, porque modifica a vida de uma pessoa e modifica, a partir daí, a vida da família, da comunidade, do município e do estado e do país. Ou seja, você faz uma mudança muito profunda. Pois bem, mas nós não estamos conformados com o que tem, nós vamos ter que melhorar os equipamentos, ainda tem muita escola, a gente deve ter alcançado aproximadamente 400, 450 escolas numa condição melhor, mas ainda tem umas 200 aproximadamente que ainda precisam de investimentos. O prédio ainda é acanhado, ainda precisa de equipamentos, de laboratório, talvez de a presença de uma quadra, a presença de um cine-teatro, enfim. Então, veja, o passo que nós estamos dando agora é nessa direção. Ou seja, melhorar a qualidade, a mediação tecnológica é um produto do Piauí, ou seja, ele hoje serve ao Brasil, porque antes a gente tinha a educação à distância, que era um modelo que o professor quase não encontrava com o aluno. Essa não, o aluno está em sala de aula, tem um professor em sala de aula e isso certamente é uma diferença muito grande. Eu chamo de, não é de educação à distância, eu acho que é a educação presencial com a mediação tecnológica. O próximo passo é a pós-graduação,
ou seja, o Piauí que já alcançou lá atrás a presença do ensino médio, depois a presença do ensino médio técnico em todos os municípios e agora o ensino superior em todos os municípios, o Piauí quer dar um passo a mais, pós-graduação, ter ali uma especialização, em algumas áreas o mestrado, alguém que fez o bacharelado em administração pela Universidade Estadual ou pela Universidade Federal, ter a oportunidade agora de fazer uma especialização para o comércio, uma especialização para a indústria, para a administração pública ou para a administração empreendedora, ou seja, ele ter uma oportunidade, ou ela, não é, de dar um passo a mais. E isso ganha, ele ganha este profissional, mas ganha o Piauí e o Brasil. Governador, em relação à saúde, por exemplo, nós sabemos hoje também que o governo do estado descentralizou as ações de saúde, facilitando o acesso das pessoas ao atendimento, a exames. O que passando essa etapa que o governo está concluindo agora, a meta para esse final de último ano também, qual é na área da saúde? Qual é o objetivo do governo do estado em relação a esse setor? Veja, a meta principal da saúde é aumentar a expectativa de vida. Como é que eu aumento a expectativa de vida? Trabalhando para que as pessoas vivam mais. Ou seja, se eu consigo reduzir mortalidade infantil, ou seja, vou dar um exemplo aqui de casa. Quando eu nasci, eu sou de uma geração em que, por exemplo, a minha mãe, os meus pais tiveram 5 filhos. Desses 5, 2 morreram antes de 1 ano de vida. Morreram de quê? Morreram de infecção, de diarreia, morreram de doenças que é possível evitar a morte. Tá certo? Agora, eu estou falando de 40%. Estou falando de cada 1.000, pela média da minha família, de cada 1.000 nascidos, 400 morrendo antes de completar 1 ano de vida. A gente não para pensar, mas é um ser humano que tinha toda uma vida para chegar aos 75, 80, 90, 100 anos e morreu antes de completar 1 ano de vida. Não é? Tecnicamente, do ponto de vista do IDH, mas eu tenho gente que chegou a 100 anos. Quando eu pego alguém de 100 anos e junto com um que teve 0 ano, morreu antes de 1 ano de vida, então eu tenho 0 mais 100, 100. Dividido por 2, 50. Então cai a média de vida. Quando a gente trabalha para ter mais unidades de atendimento à criança, à gestante, atendimento ao idoso, atendimento à mulher, atendimento à pessoa com deficiência, atendimento a doenças cardiovasculares, a problemas na área de ortopedia, de trauma, de neurológica, ou seja, quando a gente descentraliza para ter, como a gente está fazendo, lá em Bom Jesus, o que antes só tinha em Teresina, tá certo? Ter ali em Piripiri, em Campo Maior, em São Raimundo Nonato, em São João do Piauí, ou lá em Buriti dos Lopes, ou em Parnaíba, ou ali em Esperantina, aqui em Barras. Quando a gente tem exames, cirurgias, tratamentos profissionais, não é? Que nem Valença, Floriano, Água Branca, ou seja, quando a gente chega com atendimentos que antes só era possível na capital, nós estamos salvando vidas. Por isso que a nossa média de vida, que era na casa de 65, 66 anos, agora se aproxima de 75 anos. Tem a ver, não é, com a água potável, com a alimentação, com um conjunto de coisas. Para onde nós vamos? A exemplo da educação, nós vamos avançar com a tecnologia. Profissionais mais qualificados, descentralizado e mais descentralizado ainda com a tecnologia. Porque toda a minha luta para a gente ter banda larga, ter fibra ótica, ter satélite, ter essas condições de internet em alta velocidade. Veja, nós testamos agora, em 2016, a primeira experiência do Piauí, através de uma sala no Hospital Getúlio Vargas, a gente fazer uma cirurgia com o paciente lá em Floriano, tá certo? Os profissionais aqui no Getúlio Vargas, outros na Universidade de São Paulo,
e uma equipe em Floriano, e o paciente lá. E esse paciente fez uma cirurgia que antes não era possível. Ou seja, isso é telemedicina. Não é? Eu acho que vai ser a grande novidade. Eu poder ter os equipamentos espalhados em todas as regiões do estado, desde um raio-x, um eletrocardiograma, um tomógrafo, não é? Ou seja, equipamentos sofisticados, poder ter lá no extremo sul, no norte, no centro, em todas as regiões, poder fazer ali o exame, mas não tem nenhum profissional, manda esse exame para uma central, 24 horas, tem profissionais altamente qualificados que dá o laudo, dá o resultado para o profissional ali tomar uma decisão. Então, isso faz uma diferença gigante, faz uma diferença muito grande, significa salvar vidas. O outro caminho, nós queremos melhorar exatamente essa parte que a presidenta Dilma ia implementar, infelizmente, o golpe que teve em relação a ela não permitiu, que é o mais especialidade. Veja, nós acabamos de fazer agora, estamos trabalhando 14 mil cirurgias no mutirão de catarata, mutirão de cirurgias de abdômen, cirurgias de apendicite, várias cirurgias. Resultado, são verdadeiros milagres, né? Pessoa que não andava, passou a andar, lembrando Jesus Cristo, tá certo? Os médicos, eu diria, são profissionais abençoados por Deus para isso. Pessoas que não enxergavam, eu me comovi muito com um depoimento de um paciente em Buriti dos Lopes, ele contando que 8 anos atrás nasceu o filho dele, e ele ficou cego naquele ano de um problema de catarata. Ele fez ali, naquela semana que eu estava visitando, ele fez a cirurgia de catarata, e a emoção dele, porque foi ver o filho dele já com 8 anos de idade. Ele não sabia como é que era o rosto, não sabia como é que ele era, enfim. Então, é disso que nós estamos falando, tá certo? Eu sempre ponho os pés lá nas minhas raízes, lá nas minhas origens, para lembrar que coisas que não eram possíveis naquela época, agora são. Então, a minha felicidade, a minha energia vem daí.